Nessa aula vamos aprender sobre gráfico de uma função e vamos praticar com o Faça Você. Quais são os dados necessários e como devemos proceder para construir o gráfico de uma função? Siga os passos para construir um gráfico. Ler e interpretar uma situação-problema. Reconhecer a função matemática que modela a situação-problema. Construir uma tabela com valores x escolhidos convenientemente e determinar os valores de y. Montar os pares ordenados x, y e para cada um associar um ponto do plano cartesiano determinado pelos eixos x e y. Vamos entender todos esses passos na prática. Vem comigo. Situação problema 1. Logo que acordou, o pai de Mateus consultou a temperatura ambiente em um aplicativo no celular. Observe. O aplicativo ele é graduado em graus Celsius e em graus Fahrenheit. Com a lei de formação y igual 1,8 vezes x mais 32, que é usada para fazer a conversão da temperatura x expressa em graus Celsius para graus Fahrenheit. Com a temperatura de 20 graus Celsius, consideramos x igual a 20 e calculamos f de 20. Tudo isso para saber quantos graus Fahrenheit respondem a 20 graus Celsius. Então, f de 20 é igual a 1,8, então no lugar do x vamos colocar 20. 1,8 vezes 20 mais 32. Primeiro a conta de vezes. 1,8 vezes 20, 36. Com mais 32, 68 graus Fahrenheit. Vamos lembrar que a escala Celsius, graus Celsius, é utilizada no Brasil, graus Fahrenheit é utilizada nos Estados Unidos. Agora vamos construir a tabela com a lei y igual 1,8x mais 32. Em relação à função apresentada, vamos calcular então f de menos 20, f de 0 e f de 10. Preste atenção na tabela. Então, na primeira linha, nós colocamos o valor de x, o valor da lei de formação, o valor de y e os pares ordenados. Vamos substituir cada número desse da coluna x na função, na lei de formação. Então, a primeira, 20. No lugar do x, colocamos 20, já calculamos no slide anterior, né? E ficamos com 68. Como é montado o par ordenado? O primeiro número é sempre o valor de x, a coluna azul, 20. E o valor de y, coluna laranja, é o resultado que deu na função, 68. Então, meu par ordenado é 20,68. E tem que ser nessa ordem. Por isso chama par com ordem, par ordenado. Primeiro x, depois y. Sempre, sempre, sempre. Segundo número, menos 20. F de menos 20. Então, no lugar do x, colocamos menos 20. Primeiro, a conta de vezes. E depois temos como resultado o y igual a menos 4. Par ordenado, coluna azul, menos 20. Coluna laranja, menos 4. X, menos 20, y, menos 4. X igual a 0. Calculamos, deu 32 para y. Par ordenado, 0,32, nessa ordem.
E por último, 10, calculamos, deu 50 para y, par ordenado 10,50. Agora, com esses pares ordenados, nós vamos construir o gráfico, lembrando que a reta horizontal representa o eixo do x, é como uma régua graduada. E a reta vertical, também graduada, representa o eixo do y. No eixo do x, o que contém no eixo do x? Este eixo contém os valores da variável independente, ou seja, a temperatura em graus Celsius. E o eixo do y contém os valores da variável dependente, que é a temperatura em graus Fahrenheit. Agora vamos representar os pares ordenados nos eixos. O primeiro número do par ordenado sempre é localizado no eixo do x. Portanto, 20 sobe uma reta paralela ao eixo do y até chegar no 68. No cruzamento das linhas, marcamos um ponto. O ponto de coordenadas 20 e 68 indica que 20 graus Celsius corresponde a 68 graus Fahrenheit. Acompanhe o desenho do gráfico e como se dá a reta a união dos pares ordenados, ou dos pontos representantes dos pares ordenados. Observe que o par ordenado 0,32, ao ser representado nos eixos cartesianos, ele fica totalmente no eixo do y, porque 0 é x, a reta vertical sobre o eixo do y até chegar no 32. Então, como o x é 0, a reta fica totalmente localizada no eixo do y. Da mesma forma, se y fosse 0, a reta ficaria totalmente localizada no eixo do x. Situação problema 2. Em uma papelaria, cada caderno custa R$ 5,00. Considere x o número de cadernos e y o preço a pagar por eles. A função que representa essa situação problema é f de x igual a 5 vezes x. Vamos então completar a tabela para depois traçarmos o gráfico. Então, x vale a compra de um caderno. Então, temos 5 vezes 1, R$ 5,00. Y valerá R$ 5,00. Par ordenado, 1,5. Comprando 2 cadernos. 5 vezes 2, R$ 10,00. Par ordenado, 2,10. E assim sucessivamente. Observe que o primeiro número do par ordenado está sempre representado no eixo do x e o segundo no eixo do y. O eixo do x representa o número de cadernos comprados e o eixo do y, que é a variável dependente, indica o preço a pagar. É uma reta crescente, porque quanto mais cadernos eu comprar, maior será o preço a pagar. Então, essas grandezas, quantidade de cadernos e preço a pagar, são diretamente proporcionais. Observe o desenho do gráfico e confira.
Agora, faça você. Observe a sequência de quadrados feitos de palitos. 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados. E a função que representa essa situação problema. F de x igual a 3x mais 1. No item A, você vai completar a tabela, observando a lei de função e o número de quadrados. Depois, você vai construir o gráfico com os pares ordenados obtidos nessa tabela. Bom trabalho! Função e gráfico. A forma de localização de pontos no plano foi imaginada por René Descartes, em 1596 a 1650, no século XVII. O sistema cartesiano é formado por duas retas perpendiculares entre si e que se cruzam no ponto zero. Quando falamos perpendiculares, é que elas formam entre si 90 graus. O ponto zero é denominado origem do sistema cartesiano e é frequentemente representado pela letra O, que significa origem do sistema. O eixo horizontal x é chamado de eixo das abscissas e o eixo vertical y é chamado de eixo das ordenadas. René Descartes trouxe grandes contribuições para a nossa área de matemática. Na próxima aula, continuamos com o estudo de funções. Até lá e bons estudos!